Cidadão Silvestre. Até o momento do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, se já teve falhas na investigação. Porque, inicialmente, os procedimentos que tinham que ser feitos, eles não foram feitos adequadamente, só que, posteriormente, eles foram feitos. Mas aí foi tempos depois. E isso prejudicou a investigação. Não quer dizer que impediu totalmente, mas prejudicou. E também a Boate não entregar as câmeras, dizer que não tinha, ou que estava desligado e etc. Isso está errado também. Porque sabe o que poderia ter sido feito? E eu já estou em caso assim, tá? Vou dar um exemplo para vocês. É só chegar no delegado e fazer um requerimento embasado. Por exemplo, fulano ou fulana sofreu um crime no local tal. Solicito que seja expedido um ofício para o local tal, para que entregue as câmeras, as imagens das câmeras, no prazo de 24 horas. O delegado assina isso em 1 minuto. Fazer um requerimento desse na delegacia não demora 3 minutos se o delegado estiver disponível e se o investigador for te atender ali. Em 3 minutos, papum. Ah, não é tão rápido, Bruno. Depende. Se o investigador já está sabendo do caso e você fala para ele que tem aquele local com aquelas câmeras, você pode pedir. Ah, eu fui assaltado num ônibus. Pode? Pode. Inclusive, pode ser que vocês não saibam, mas se vocês tiveram alguma coisa furtada no ônibus, ou ainda roubado dentro de um ônibus, vocês sabiam que vocês podem ir na delegacia, fazer o registro da ocorrência, entrar com uma ação penal contra a pessoa que cometeu o crime, mas você também pode processar civilmente a empresa de ônibus por conta do que aconteceu. Entende? É possível que isso seja feito. Ó, finalmente espero ver uma análise, no mínimo imparcial. Todos os outros trataram a Mariana simplesmente como uma mentirosa. Então, esse é o ponto. Eu não posso dizer a você que eu sou imparcial. Todos nós somos parciais. Para algum lado. Não existe análise imparcial. Então, esse é um ponto. Qual é a minha análise? Eu passo para vocês o ponto de vista jurídico, eu aponto para vocês quais são as falhas e eu digo qual é a minha forma de pensar. Para mim, eu sou a favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde não tenha tanta violência e onde as pessoas que sofrem mais abuso sejam as pessoas mais protegidas. É assim que eu vejo. A gente, para chegar à igualdade, a gente tem que ter a equidade e tem que ter a diferenciação dos desiguais para que haja uma igualdade realmente equânime, por assim dizer. Entende? Não é da mesma forma. Eu taxando os pobres em 10% e os ricos em 10% não é justo. Porque 10% de um salário de um pobre pode fazer com que ele tenha que escolher entre o gás de cozinha ou a luz. Agora, se tirar 10% de um milionário, não vai afetar nenhuma das atividades da vida dele. Nenhuma. Então, a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, é importante a gente entender qual é o tipo de discurso que a gente assiste, qual é o tipo de atitude que a gente vê das pessoas, certo? Então, só passando para vocês aqui como é o meu ponto de ver essas questões. Padrão do tratamento que as mulheres recebem em caso como o da Mari, desconfiar é chamar de mentirosa, além de estampar a cara da vítima para todo mundo e nunca mostrar o acusado. Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Tem muita coisa sendo falada aqui nessa mensagem que eu acho que vale a pena ser comentada, né? Essa situação de desconfiar da vítima é uma coisa muito complicada. Porque, primeiro, quem se coloca como vítima, se coloca, que eu digo, vamos lá, vamos falar de uma forma para todo mundo entender o que eu estou querendo falar. Eu sofri, vamos supor, eu sofri um assalto, tá? Eu vou a uma delegacia, eu estou na condição de vítima. Mas não sabem se realmente aquilo que eu estou dizendo é verdade.
Então, eu me coloco na posição de vítima e eu indico um suposto autor do fato. A questão de não encontrarem provas de que eu fui roubado não quer dizer que aquilo não aconteceu. A verdade do processo quase nunca é a verdade real. O que se busca no judiciário é a verdade real, só que ela é uma verdade ideal. Por quê? Porque nem sempre a gente consegue entender tudo que está envolvido. Ah, Bruno, mas tem uma câmera viu o assassinato acontecer. Ok, mas uma câmera tem como dizer se o crime ele foi feito com chamado crime passional, ele foi feito com ódio, ele foi feito com raiva, porque existem atenuantes e existem agravantes. E dependendo de como for, cada crime é analisado de acordo com todos os aspectos, tá certo? Então, alguém ser inocentado na esfera penal não quer dizer que essa pessoa não tenha cometido crime. Por outro lado, uma pessoa ser inocentada não quer dizer que a outra seja mentirosa. A ausência de provas é uma proteção. E eu vou explicar para vocês. Olha só, tem um cara, o nome dele é Ministro Moreira Alves. Ele é um ministro que foi indicado da época lá da ditadura militar e ele era um ministro supremo, inteligentíssimo. E ele falava o seguinte: a fina brecha que se deixa para que os inocentes passem, os malandros se aproveitam. Então, a gente usa o termo indúbio, ou seja, na dúvida, indúbio pro réu, na dúvida, inocente o réu, porque é melhor fazer com que um culpado fique inocente do que um inocente culpado. Então, a gente tem que entender que isso é o que a gente pensa no processo. No processo. Mas antes do processo, tem a investigação. E uma investigação, ela tem que ser feita de forma criteriosa. Para mim, a grande falha e o grande problema do nosso país, e aqui eu falo com um pouco de raiva, é que as investigações quase nunca são feitas de forma criteriosa. Quase nunca existe um grande suporte às vítimas. Ah, e isso é porque os policiais eles são mal intencionados? Não. Isso é feito porque é pouca estrutura, é pouco pessoal, e aí ainda tem gente que diz que não tem que enxugar a folha de pagamento. Tem que enxugar o serviço público. Uma delegacia, às vezes, para, sei lá, 1 milhão de pessoas. Como é que a delegacia vai dar conta? Entende? Você coloca pessoal fazendo 24 horas, turno de 24 horas. Isso para mim é insano, gente. Você coloca o policial numa situação de ver violência todo dia. E isso é complicado. Então, o que eu estou dizendo é, nós precisamos de humanizar mais a nossa sociedade. É por isso que eu digo, se é para ir à delegacia para algum crime, porque aquele negócio, alguém bateu no seu celular, furtou, ou aconteceu no ônibus, não tem problema, vai na delegacia, você faz o registro da ocorrência. Agora, se foi vítima de um crime grave, como racismo, como uma violência física, como uma ameaça, etc., vai com o advogado. Vai com o advogado. Por quê? Porque senão você não vai ter a orientação necessária para aquilo. Entende? E aí eu comparo. Foi mal, mas eu faço essa comparação. Você não chega, às vezes, e fala, eu tô com, sei lá, um problema aqui na minha veia e tal. Deixa eu abrir, costurar e tal. Você não faz isso de forma autônoma. E as pessoas não falam, nossa, que vergonha, não sabe costurar o próprio braço. Não é isso que acontece. Agora, no meio jurídico, no meio de utilizar as instituições públicas, o pessoal fala, precisa de advogado para quê? Precisa por isso, para não passar por essas situações. Sendo que, muitas das vezes, a gente passa por essas situações ainda com o advogado. Tá? Então, é importante a gente separar cada uma dessas situações. E o que eu quero mostrar para vocês é que, sendo o caso da Mari Ferrer, ou sendo qualquer outro caso, precisa de haver uma melhoria na investigação.
Porque é na investigação que a gente vai ter os elementos para processar alguém. Se você não tem provas, quando chega no judiciário, acaba se inocentando por falta de provas. O momento de juntar as provas é na investigação. Ah, Bruno, então quer dizer que durante o processo eu não posso apresentar novas provas? Pode. Tem prova testemunhal, tem outros elementos. Só que, pela minha experiência, na investigação é o momento mais propício para você fazer com que haja todo o passo a passo. Vocês lembram do caso aqui do Rio de Janeiro, do doutor Jairinho? Vocês lembram que a imprensa estava cobrindo diariamente a investigação? Aquilo fez com que a investigação andasse mais rápido, que houvesse um andamento e houve uma pressão da mídia. Isso, por um lado, tem o seu lado positivo. Nossa, andou mais rápido. Por outro lado, tem um lado bem negativo. Por acaso vocês se lembram do caso Escola Base? O caso Escola Base foi um caso em que a Globo estava querendo ter a mídia que o Ratinho tinha, com o sensacionalismo. O diretor lá da Globo admitiu em entrevista, isso vocês podem ver, é só digitar caso Escola Base, e aí vai ter um vídeo da TV Cultura que fala disso. E lá vocês vão ver que o cara fala, a gente queria mídia mesmo. E aí foi com base em um delegado que também estava querendo mídia. E aí disseram que o diretor de uma escola tinha abusado de uma criança. Fizeram uma investigação e viram que aquilo não tinha acontecido efetivamente. Só que naquele caso, juntou tudo que tinha de negativo. Tudo de negativo. Nesse caso, a investigação começou de forma errada. Não houve a análise adequada para essa investigação acontecer. Então, se vocês me perguntarem, Bruno, onde é que está o erro do processo? Eu vou responder para vocês. Inicialmente, está no processo investigatório. Está nesse processo. E outra, se o acusado, o suposto autor do fato, ele não tivesse bebido um copo d'água quando foi dar o depoimento, a delegada não ia ter nenhuma prova para fazer o DNA. Ela não teria esse elemento. Ou seja, foi uma sorte ela ter esse elemento. Tá certo? Então isso é para vocês verem. Inclusive, eu vou comentar um outro caso aqui. Teve uma senhora idosa, uma senhora bem idosa, que ela sofreu uma violência nos Estados Unidos. E aí o que ela fez? Ela tinha unha comprida. Enquanto ela sofreu o ataque que o cara fez nela, ela arranhou o rosto dele e arranhou o corpo dele. E quando a polícia chegou, ela falou assim, de uma forma meio abalada, mas olha, pode olhar os meus dedos, tem o DNA dele, tremendo a mão. E aí eles fizeram o exame de corpo de delito e viram que realmente tinha pele, e aí aquela pelezinha que tinha lá nas unhas dela foi usada como prova para comprovar que o DNA era realmente do cara, e aí incriminar o cara. Olha a frieza de uma senhorinha que assistia séries lá policiais e soube desse negócio do DNA. Então, assim, só para vocês verem como existem elementos que, quando você está no início da investigação, você tem coisas frescas, você tem coisas que você pode utilizar para serem vistas na hora. Agora, passou um tempo, já não dá mais, sabe? Isso que é complicado.